Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriano, sou analista de qualidade aqui na Busoft. Eu vou explicar para vocês, mostrar uma ideia de um framework de leitura de testes com o BDD, que é o Cucumber. E antes de eu começar a palestra, uma pergunta, tipo, para a maioria do pessoal aqui é desenvolvedor, quem é o desenvolvedor que começa a fazer os testes antes da aplicação estar pronta? Tipo, pelo menos pensa num cenário de teste antes de começar a aplicação. Pra quê? Pra quê? Não vou perguntar no seu desenvolvedor. Pra quê? Desnecessário, né? Mas tudo bem. Essa é a ideia dessa palestra. Bom, o Cucumber foi criado originalmente por membros do Ruby, né? Que eles tinham essa necessidade realmente de começar a fazer os testes sem ter a aplicação pronta. Eu tenho um conceito, eu sei o que eu preciso, eu sei qual é o meu produto, eu sei qual é o meu objetivo, então eu preciso de uma aplicação física, uma feature, para poder começar a escrever os testes. E desde então ele foi adequado para várias linguagens, inclusive o Java, então você consegue usar o Cucumber para esse tipo de auxílio, né? Então aí aqui vale o que eu tinha comentado com os senhores, que o Cucumber não serve simplesmente só para criar teste, mas para auxiliar todo mundo. Então a ideia é que com uma linguagem simples, qualquer pessoa possa criar um arquivo de texto, um analista de testes, um analista de negócio, o próprio testador, o time em si. Eu tenho uma ideia do meu produto, crio um arquivo de texto, crio os cenários de testes, os casos de teste. E baseado nisso eu crio já os testes de unidade, ou cenários de teste. E cada camada depois se adequa. Se eu vou integrar isso com teste de unidade, com teste de aceitação, teste de integração, aí fica a critério de quem vai integrar depois implementar o teste. E ele usa o BDD, que é o teste antes de começar a aplicação. Aí aqui um comentário um dos criadores, né, esse Alex Hallison, que fala que enfatiza que normalmente essa parte do Cucumber, que ele vai ser usado não simplesmente para você escrever testes, mas para você conseguir nivelar conhecimento. Imagina que normalmente quem escreve os casos de teste normalmente são testadores ou analistas de negócio. Então normalmente as regras de negócio e o conhecimento do negócio ficam concentrados nessas pessoas. Com isso você consegue dessimplificar isso aqui. Você consegue reunir pessoas, desenvolvedores, testadores, front-ends, por exemplo, sentar numa sala e falar assim, beleza, eu tenho uma aplicação, o que você acha que deveria testar? O que eu deveria testar? E com isso você consegue falar assim, o ponto de vista de um testador é diferente de um front-end, diferente de um desenvolvedor. E com isso você consegue melhorar esses cenários. Aí aqui ele usa a linguagem Glicker, que normalmente você vai ter sempre essas palavras-chave, né? Então você vai ter funcionalidade, que usa feature, cenário, dado, o give, o when e o then. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Então essa aqui é uma visão geral. Normalmente você sempre vai ter isso. Você tem seu projeto, você tem as características dele, os cenários, que vai ser como você vai criar os testes, os passos e as definições de o que cada passo vai executar para cada ação, e depois a implementação em si, que seria o seu sistema pronto, né? Então esse aqui seria um exemplo de um arquivo Glicker. É um arquivo de texto. Você tem aqui nesse caso, porque eu estou escrevendo em português, então você tem que falar que você vai escrever em português, então esse language PT, mas você vai ter aquelas palavras-chave, funcionalidade, normalmente você vai colocar, por exemplo, essa daqui é um login. Aí você vai colocar o que é o seu login? Deve acessar a tela do login. Você vai ter seu cenário, então aqui, por exemplo, com o usuário válido, posso logar no sistema. E vem as outras palavras-chave, sempre nesse formatinho aqui. Então tem um dado que estou numa tela de login, quando digitar as credenciais válidas e clicar no botão de login, então devo acessar o home. Isso para N cenários. Então imagine que esse é um jeito de fazer. Outra maneira de você fazer é o teste assim, em fila, por exemplo, em lista. Porque do jeito anterior eu precisaria criar N cenários, mas se eu tivesse um sistema muito grande que faria vários passos, esse aqui ficaria gigantesco. Se eu tenho valores que normalmente se repetem, o teste vai fazer, mas só os valores vão mudar, eu poderia fazer dessa forma. Isso aqui seria, por exemplo, um teste para validar o saque de um banco. Então eu tenho aqui os valores, você trabalha com essas chavezinhas aqui, então ele já vai ser orientado a esses campos aqui. Então dono, número, e você vai criando seus N cenários de teste para cada um. Fazendo isso, aí depois você executa o Cucumber, ele te retorna isso. Então ele retorna todos os cenários de testes. Então você já consegue, e depois vem a implementação, né? Tipo, como que eu vou implementar esse teste? Ele vai entrar da regex, Gabriel gosta aqui. Então ele vai ler aquele arquivo, ver a posição mais ou menos de onde estava aquele seu dado. Então, esses valores aqui, quando você coloca entre chaves ou essas aspas duplas, você está dizendo que esse valor é fixo. Então sempre isso aqui é um parâmetro, de verdade.
Quando você não coloca, ele também tenta identificar. Se você colocar um número no final, fala, então isso aqui é um parâmetro. Então usa isso aqui como parâmetro para poder executar regex. E depois que você executa, você tem esse N testes, por exemplo. Você tem uma camada muito maior de cobertura de testes do que se você tivesse feito ao contrário. Feito toda a aplicação e agora, putz, como eu vou desenvolver agora meus testes? Vou pensar o que eu vou fazer. E isso aqui também ajuda, né? Tipo, então no dia a dia, o pessoal para poder envolver mais as pessoas e conseguir já. Então, seria a pergunta que o seu Valor falou assim, por que fazer teste antes? Essa seria uma das respostas. Você consegue cobrir melhor o seu sistema. Você não vai cobrir 100% do cenário, mas pelo menos você vai conseguir garantir. Pode ser que depois, no final de tudo, você fala assim, não, essa metade desse teste eu não preciso. Com outras camadas eu consigo garantir. Mas dessa forma que você consegue garantir que mais cenários vão ser cobertos, do que você tentar fazer os cenários mais básicos no final. E é isso.